essa aula disponível para vocês lá no Black. Aqui a gente vai ter algumas coisas importantes. Eu lembro que na semana passada eu falei, muita coisa vocês conheciam. Talvez nessa aula de hoje, muita coisa vocês não tenham ainda visto, tomara que tenham, né? Fica mais fácil o meu trabalho, mas tem algumas coisas aqui que eu acho que vocês não viram. Então a gente vai ter que trabalhar um pouquinho aqui, gente, com enzimas, para tentar entender aonde que vocês vão aplicar esse conceito. Tá? Então o título da aula é Enzimologia, o estudo das enzimas. Tá? Então exatamente a gente vai tentar estudar, ver como é que as enzimas se comportam. Eu estou andando, vou passar aqui o próximo slide, ó, eu vou andando no ritmo de vocês. Se eu estiver muito rápido, me falem, senão eu vou andando. Qualquer coisa aí, vocês, por favor, perguntem também. Então, eu só queria 2 minutos, ó, 2 minutos para rever o que foi dado na aula passada. Então, eu coloquei aqui, ó, recorde, ó. Você lembra? Na aula da semana passada, a gente falou de proteínas. A gente estava falando de proteínas. O que são proteínas? Macromoléculas complexas, organizadas, cujas unidades estruturais são aminoácidos. Isso a gente falou na semana passada. Eu lembro que eu falei para vocês, ó, a gente discutiu bastante a respeito dos aminoácidos que aqui estão, ó, o carbono, que a gente chama de carbono alfa, o grupamento carboxila, o grupamento amino, o radical e o átomo de hidrogênio. E viu a classificação dos aminoácidos. Os aminoácidos, eles podem ser básicos, ácidos, hidrofílicos, hidrofóbicos, e também pode ser, lá tem um grupinho que são os aminoácidos especiais, certo? Então, isso a gente viu na semana passada. Quando os aminoácidos, gente, se organizam, eles vão formar as famosas proteínas, as macromoléculas chamadas de proteínas. E aí a gente precisa lembrar que essas macromoléculas, elas têm um nível de organização bem importante. Elas estão organizadas lá numa estrutura que a gente chama de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Não vou me preocupar aqui, gente, com isso. Se você estava na aula da semana passada, a gente gastou um tempo em cima disso. Se você não estava, dá uma olhadinha na aula gravada da semana passada. A gente falou que a estrutura primária é exatamente essa figura que mostra. Ó, a estrutura primária é a sequência dos aminoácidos na cadeia peptídica. É a sequência dos aminoácidos na cadeia peptídica. Exatamente isso aqui, ó, a sequência dos aminoácidos. A estrutura secundária é quando esses aminoácidos eles começam a fazer ligações que fazem com que a cadeia dobre, tá? E aí a gente tinha a alfa-hélice como um exemplo. E aí a estrutura terciária e a quaternária. A terciária, gente, é uma estrutura altamente complexa, organizada, tridimensional, bem bonitinha, né? Essa aqui é uma estrutura terciária característica. Tá? E quando você tem 2 ou mais estruturas terciárias, você acaba tendo a estrutura que a gente chama de quaternária, que é o nível de organização proteico mais complexo de todos. Tá? Isso a gente viu na semana passada, espero que vocês lembrem, vou ficar bem feliz se vocês lembrarem. Ainda na semana passada, a gente viu alguma coisa nesse sentido. Ó. Se você pegar uma proteína, seja ela quaternária, terciária, secundária, e submeter a agentes desnaturantes, como, por exemplo, calor, frio, ácido ou base, a proteína ela pode desnaturar. Ela pode desnaturar. O que seria, por definição, uma desnaturação proteica? É uma perda da atividade ou da conformação tridimensional da proteína que leva à perda da função, que pode levar à perda da função, que dependendo da remoção do estímulo, você vai ter ela renaturando, certo? Isso é interessante e importante. E ainda da semana passada, a gente viu lá alguns conceitos, entre eles o de peptídeos, que é a união de 2 ou mais aminoácidos. E eu queria que vocês lembrassem, a gente vai usar durante esse ano, peptídeo. São moléculas pequenas, não tão pequenas, mas são menores do que proteínas, que têm inúmeras funções. Eu lembro que eu falei de um hormônio, que é o ADH, o hormônio antidiurético, que é um peptídeo que tem 5 aminoácidos só, tem função de controle da diurese. A insulina, que atua decisivamente no pâncreas, ou é produzida pelo pâncreas, desculpa, atuando para você controlar a taxa de glicose sanguínea. E a leptina, que é aquele hormôniozinho da saciedade. Lembra? É ela que faz você ter aquela sensação de estar saciado ou não. E chegamos, por fim, gente, nas funções que aqui estão, ó, nas funções. Tá? Quais funções? Várias delas. Ó. Função nutricional, função estrutural, função de transporte, que não está colocada aqui, mas eu tenho um exemplo. Ó, transporte de moléculas, a gente falou da semana passada da hemoglobina transportando íons de hidrogênio.
tá? Função estrutural quando se pensa na membrana. E, gente, por último, e eu falei que era o tema da aula de hoje, enzimas, catálise, função enzimática. Se você estava na aula da semana passada, eu lembro que eu falei que nós começaríamos a aula dessa semana com catálise enzimática, que é uma função das proteínas. Tá? Então, se a gente fizer um apanhado geralzão desse slide, começando aqui da extremidade esquerda e passando por todo ele, a gente vai chegar exatamente nessas estruturas assim, ó, que eu acho plasticamente, elas são muito bonitas. Ó. Imagine você, se quer desenhar, eu já falei isso para vocês algumas vezes, ó, quer fazer uma tatuagem na sua pele. Gente, olha que bonitinho isso aqui para tatuar. Aí aquela pessoa vai perguntar para você, nossa, o que é isso? É uma enzima. Que estrutura que tem aqui? Estrutura primária, secundária, terciária, toda organizada. Tá? Isso aqui, gente, é uma enzima. Tá? E olha que bonitinho, olha que figurinha bonitinha. Se você não quiser colocar na sua pele, concordo, você pode ter a sua opinião, pega isso e coloca na parede, num quadro. Gente, para enfeitar uma parede com esses tons brancos aqui, ó, numa parede escura, ia ficar bem legal mesmo. Tá bom? Então, essa é a nossa introdução aqui, a parte introdutória. Tá? E aí, a gente tem que ir, então, exatamente para enzimas. Gente, isso é novo. E aí eu vou precisar que, caso vocês queiram, que vocês anotem. Definição de enzimas. O que são enzimas? Gente, olha só. Por definição, para nós agora, na graduação, se você for fazer uma pós-graduação, em outros momentos você vai precisar desse conceito, com algumas exceções, gente. Proteínas enzimas são proteínas especializadas. Tá? Por que você falou, João, algumas exceções? Porque tem algumas enzimas que não têm caráter proteico, mas não vem ao caso discutir isso agora. Você vai lembrar que, para nós aqui na graduação, você está entrando na faculdade agora, as enzimas são proteínas, tá? Com uma estrutura tridimensional definida e que aumentam a velocidade das reações químicas. Coloquei aqui um setinha para cima, indicando que aumentam a velocidade das reações químicas. Gente, as proteínas, as enzimas, as enzimas são proteínas especializadas. Então, tudo que foi falado sobre proteína semana passada vale para enzima. Rigorosamente tudo. Tudo. Tá? Então, você fala de estrutura primária, terciária, secundária, tudo que se imaginar que foi falado semana passada, você tem que lembrar. E elas são, de fato, catalisadores biológicos, né? Então elas aceleram a velocidade das reações químicas. Olhando para essa figurinha, tem alguns pontos que eu gostaria de traçar aqui com vocês, que eu gostaria de comentar, tá? Então, se a gente olhar para essas figurinhas que estão aqui, eu estou olhando, gente, essa figura que está aqui do lado esquerdo, ó, imagine que a enzima toda ela montada, estruturada, bonitinho. E do lado direito é a mesma figura, só que estou mostrando aqui o esqueleto dela. Então, você disseca a enzima, vai fazendo a dissecação até chegar no esqueleto dela. Tá? E aí tem algumas coisas que são interessantes e que a gente vai precisar, a partir de agora, tentar entender. E eu vou começar exatamente por aqui. Quando você olha para esse esqueleto aqui, vou deixar um pouquinho se você quiser copiar, mas quando você olha para o corpão da enzima aqui, você vai observar que existe uma área que está destacada, que é essa aqui, que a gente vai chamar de sítio ou centro ativo. Ela está em vermelho aqui, ó, certo? E essa mesma área, ela está representada aqui no esqueleto, ó, sítio ou centro ativo. Tá? Então, a gente vai precisar começar a entender uma enzima do ponto de vista organizacional. Como que essa enzima, ela se organiza? Tá? A primeira coisa que você vai ter que lembrar, gente, se você olhar para o esqueletão que está aqui, ó, aqui eu consigo ver, está claro, ó, alfa-hélice, ó, que é uma estrutura secundária, ó, alfa-hélice. Aí ela vai enrolando, enovelando, aqui eu vejo folha beta pregada, ó, estrutura secundária. Tá? Ela vai se enovelando até assumir essa forma bem característica, uma estrutura tridimensional bem característica, que é a enzima. Essa enzima aqui, gente, se você está olhando com atenção, vendo com atenção, você vai perceber um detalhe bem importante nela. Deixa eu puxar para cá, que está na minha frente. Você vai perceber um detalhe bem importante nela, que é esse aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Ó, eu vejo aqui um começo dela, de uma cadeia, e aqui eu vejo outro começo. Ó. Aqui eu vejo outro começo
ou fim, como você queira, e aqui outro, ó. Então, o que eu estou vendo aqui, gente, na verdade, são duas cadeias ligadas. Tá? Então, eu teria a primeira cadeia em laranja, desse jeito aqui, ó, toda enrolada, e aí eu vou pegar uma outra cor qualquer aqui, que pode ser uma cor azul, para mostrar a outra proteína ou a outra estrutura terciária. Esses pontinhos que eu fiz aqui, gente, ó, são os dois começos, né? O início dessa estrutura proteica. Então, eu estou vendo aqui, ó, quando você vê dessa forma, uma estrutura que a gente vai chamar de estrutura quaternária. E isso aqui, gente, ó, essa estrutura que está desenhada aqui, ela é uma estrutura quaternária. Ó. São duas cadeias unidas, certo? Bom, dito isso, gente, nós vamos passar para cá. E aqui vem os conceitos importantes que a gente precisa entender. Tá? Então, olha o que eu queria que vocês entendessem, só para eu, assim, para a gente andar mais rápido. Ó. Essa figura é a figura anterior, tá? Essa aqui é a figura anterior também. São as duas figurinhas que você vai pegar, se eu não me engano, essa de baixo aqui é do livro de bioquímica do Leninger, tá? Mas é interessante se cada vez, gente, cada vez que eu tiver que desenhar uma enzima, eu for fazer isso, como eu fiz no slide anterior, todo rabiscado, se cada vez que eu for fazer isso, eu tiver que fazer isso, a gente vai perder um tempo gigante. E aí, gente, vamos convencionar o seguinte, ó. Nós vamos convencionar da seguinte forma. Eu vou desenhar daqui para frente, até o final do semestre, sempre que a gente for falar de enzimas, eu vou desenhar a enzima assim, ó. Não ficou muito bonito? Mas lembra do Pac-Man? Isso aqui a gente vai chamar de enzima. Tá? Eu queria que você lembrasse que essa enzima, eu estou tentando representar isso aqui, ó, ou isso aqui. Tá? E eu queria muito, gente, mas muito mesmo, que você lembrasse que essa reentrância que está aqui, ó, essa reentrância que está aqui, ó, é o sítio ativo da enzima, ó, ou centro ativo. Então, daqui para frente, isso que está em vermelho aqui, ó, isso que está em vermelho, eu vou representar dessa forma, essa boca da enzima aberta, que aqui na figurinha aqui embaixo, ó, eu consigo representar. Aqui a cor não ajudou muito. Deixa eu pegar aqui uma outra cor, um azul, que daí vai destacar, ó, mas eu queria representar exatamente isso. Ó. Isso aqui, ó, é o sítio ativo da enzima, que está representado aqui, ó. Certo? Então, só para a gente entender, para vocês entenderem e seguirem a minha lógica, eu falei para vocês, olha, eu vou precisar desenhar dessa forma aqui, senão a gente vai ficar louco, né? Cada vez que eu tentar desenhar isso aqui, vocês vão se perder, certo? E aí vem, tá? Dois conceitos que são importantes. O primeiro é exatamente de sítio ativo. O que é o sítio ativo? Se você olhou e entendeu o que eu falei, essa reentrância que tem aqui na estrutura da enzima, que eu consigo ver aqui embaixo em vermelhinho, vou chamar aqui, aumentar a figura, ó. Isso que está em vermelho, ó, é uma estrutura tridimensional. Isso é o sítio ativo dela. Tá? O que é o sítio ativo? É exatamente o local de ligação do substrato, certo? O sítio ativo é o local de ligação do substrato. É lá que o substrato vai se ligar. Eu já vou falar de substrato, gente, mas você tem que pensar que aqui, ó, nesse sítio que está aqui, que a gente vai chamar de sítio ativo, moléculas vão ser ligadas. E aí eu poderia pensar numa molécula que tem aqui, ó, formato de um triângulo. Lembra lá, ó, esse triângulo, ele vai ser ligado aqui, ó, no sítio ativo da enzima. Ele vai ser ligado. O que é o triângulo? É o substrato. A gente já vai falar sobre ele. O que é essa estrutura aqui? É a enzima, com o seu sítio ativo. Certo? Não esqueçam disso. Tá? Então, quando você fala de enzima, você tem que lembrar do sítio ativo. O que acontece no sítio ativo de uma enzima? Lá acontecem reações cata e anabólicas. Cata e anabólicas. O que é uma reação, vocês que são quase formados em medicina, o que é uma reação catabólica? O que é uma reação catabólica? Alguém lembra? Alguém lembra o que é uma reação catabólica? Daí vem o termo catabolismo. Vou colocar aqui, ó, reações catabólicas. Catabólicas. Não, pode até ser, dependendo de como você está pensando, ministra. Mas as reações, reações catabólicas são reações de quebra. O termo que você vai usar é degradação. Degradação. Esse é o termo que você vai usar. São reações de quebra.
catabólicas, são reações de quebra, degradação. Tá? Isso você tem que anotar, gente. Opa, catabólicas, e o acento agudo aí. São reações de quebra, degradação. Tá? Como que eu identifico uma reação de quebra? Sempre que aparecer o sufixo lise, tá? Você está diante de uma reação de quebra. Não entendi, João. Explica de novo que eu não entendi. Então vamos pensar assim, ó. Se eu falar para você, proteólise, o que eu estou fazendo? Quebra de proteína. A partir de agora, degradação, catabolismo de proteína. Uma que vocês vão, gente, vocês vão ouvir falar muito, glicólise. O que é glicólise? Glicólise é, glicólise, quebra de glicose, degradação de glicose, certo? Tem inúmeras, quer mais uma? Lipólise, certo? Então são reações que efetivamente são reações de quebra, de degradação, certo? Tem outras, não vou falar mais aqui, ó, mas tem uma infinidade delas. A bioquímica, na verdade, ou ela vai tratar de reação de quebra catabólica ou anabólica. Essas reações de quebra, gente, de degradação, virtualmente, elas vão... você vai pegar um composto grande e transformar num composto menor, que vai servir para produzir energia, certo? Então, essa é uma reação de quebra. Como que funciona e de que forma que você vai ter que entender uma reação de quebra? Então, gente, eu vou pegar aqui, ó, a minha enzima, que eu tinha falado que eu ia representar dessa forma, tá aqui a enziminha, ó, tá aqui a enziminha, tá? Aqui está o substrato, ó, que é exatamente o que a enzima vai fazer, vai usar. Olha o que eu vou fazer. Tá? A enzima, o substrato. Agora, olha só, Ctrl+C e Ctrl+V. Vou puxar para cá, vou puxar para cá. Ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou fazer exatamente isso, gente. Olha o que eu estou fazendo aqui. Ó, olha só. Eu tenho aqui a enzima, está mexendo aí na frente de vocês. Ó. O substrato está mexendo aí na frente de vocês. A enzima liga o substrato, ela liga o substrato. E no final da reação enzimática, esse substrato que você está vendo aí, ele vai ser quebrado e vai ser usado para produzir. Eu vou colocar aqui, daí, uma outra forma, só para você lembrar. Você vai usar para produzir alguma coisa que você vai chamar de produto. Produto, que a partir de agora, Ctrl+C, Ctrl+V, é esse triângulo ou esses quadradinhos que estão aqui. Eu aposto, gente, que vocês já viram a representação de uma reação enzimática desse jeito. Olha ela aqui, ó. Olha só. Ela está exatamente aqui. Veja se vocês conseguem me acompanhar. Enzima, substrato, substrato. Ó, enzima, substrato. Estão os dois aqui. Aqui, ó, o complexo enzima, substrato. Tá aqui, ó. O complexo enzima, substrato. Ele está aqui. Tá? E aí você vai perceber que você vai ter a enzima, tá aqui, e mais os produtos que estão aqui, ó. Tá? Então, na verdade, você tem uma reação de degradação, uma reação de quebra aí, certo? Vocês conseguiram perceber? Se você não conseguiu, vou tentar copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, ver se consigo Ctrl+V. Ó, você conseguiu perceber que esse primeiro sinalzinho que está aqui, ó, que é esse, é reversível? Isso significa a enzima pode ligar e desligar. Liga e desliga. Por isso, esse reversível aqui, ó. Certo? Agora, olha, é esse sinalzinho que está aqui. Ctrl+C. Opa, Ctrl. Internet está instável. Ctrl+V. Esse aqui, ó. Vou colocar aqui. Você consegue perceber que esse sinal aqui indica que você já formou o produto. Então, eu não consigo, a partir do produto formado, ligar os dois de novo para formar esse substrato anterior. Isso é uma reação de quebra catabólica. Gente, eu preciso muito, se vocês entenderam o que eu falei, tem que botar um S aí para mim, tá? Se sim, coloca um Szinho aí. Obrigado. Então, até aí tudo bem. Isso é uma reação que a gente vai chamar de quebra catabólica, tá? Então, as enzimas vão fazer exatamente isso. Eu vou colocar aqui, ó, e aí vamos, por favor, se vocês têm alguma coisa assim que se apegue para dar as coisas darem certo, por favor, se apegue nessa coisinha para ver. A gente precisa aqui, ó, como a minha internet está estável, eu queria aqui, são só 30 segundos, vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente vai ver uma animação aqui, tá? Que não é Green Day mais, Green Day é essa. E aí eu queria ver, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, até o segundo número 30.
Aqui a gente tá representando, gente, uma reação catabólica que, na verdade, é exatamente a digestão, tá? Ele está mostrando o epitélio lá do intestino, tá? E vai mostrar, lá nas microvilosidades, ele vai mostrar a ação de uma enzima. Olha que bonitinha a enzima aqui, ó. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Gente, essa aqui é uma enzima, tá? Nossa, que enzima diferente, parece sei lá, uma arma supersônica, alguma coisa assim. Prof, não está aparecendo. Opa, obrigado por avisar. Deixa eu só pegar aqui, vamos voltar para cá. Interromper o compartilhamento, agora vamos voltar para o compartilhamento. Vamos ver aqui. Ó. Veja se vocês conseguem ver agora. Aqui. Agora, você pode me ajudar? Aparece? Agora sim. Agora deu. Legal, obrigado. Então, olha só, deixa eu só voltar. São só 30 segundinhos que eu preciso desse vídeo, tá? A gente está vendo aqui, ó, exatamente o sistema digestivo, tá? O intestino delgado, ele está mostrando isso, tá? E ele vai mostrar as microvilosidades, as vilosidades, né? Depois as microvilosidades aqui, ó. Ele vai mostrar uma enzima, que é essa, ó, que tem um jeitão aqui, um sítio ativo meio esquisito aqui, ó. Mas é o sítio ativo. Essa enzima degrada sacarose. Ela hidrolisa a sacarose. Ó. Então, veja que interessante. Ó. Preciso que se entenda. Ó, a enzima, com o seu sítio ativo aqui, ela encaixou a molécula e olha o que vai acontecer com essa molécula. Ó. Ela vai ser hidrolisada, libera glicose e frutose. Essa é uma reação que a gente chama de catabólica. Catabólica. Vou voltar para cá. Estão me ouvindo? Deu certo? Sim? Opa. Okay. Obrigado, gente. Eu estava sem o... Agora acho que deu aqui. Aí. Então tá, essa é uma reação catabólica. Então a digestão é um exemplo importante de reação catabólica. Reação anabólica, gente. O que é uma reação anabólica? Reação anabólica, eu vou colocar aqui, vou colocar no singular, no plural, ó. São reações de síntese barra, vírgula, formação, tá? Então são reações de formação, tá? E aqui eu preciso que vocês entendam uma reação de síntese exatamente você está formando um composto novo. Dá para você exemplificar isso? Dá, consigo? Tá? Então, vou pegar aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou pegar aqui, não, desculpa, vou pegar aqui um pouquinho diferente, ó. Vou fazer aqui uma enzima, aí eu vou falar com vocês a respeito dela aqui, pegar aqui verdinho, ó. E olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar essa enzima, tá? Aqui, opa, desse jeitão aqui. Não, aí eu não vou querer, não vai dar. Vou pegar ela assim, ó, dessa forma aqui. Essa enzima é uma enzima verde, lembra que eu falei que ia desenhar dessa forma? E aí, olha o que eu vou fazer. Ó. Eu vou desenhar aqui um substrato verde, ó, um substrato verde, e vou usar, para a gente não perder tempo, esse vermelho que está aqui em cima, esse rosinha vermelho que está aqui em cima. Então, olha o que vai acontecer durante uma reação anabólica. Gente, numa reação anabólica, a enzima liga um substrato no sítio ativo, liga outro substrato no sítio ativo, e consegue unir os dois. Como assim? Ó, vou pegar aqui a enzima, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Vou colocar lá do lado de cá. E aí eu queria que você desse uma olhadinha no que eu vou colocar aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, aqui, e aí eu vou pegar o vermelhinho, ó, Ctrl+C, Ctrl+V. E eu vou colocar assim, ó. Olha o que eu vou fazer. Essa enzima verde, ela conseguiu ligar o substrato verde no substrato vermelho, ó. Certo? O que vai acontecer no final da reação? No final da reação enzimática, você vai ter um produto que vai ser exatamente um produto aqui, ó, verde e rosinha, ó, desse jeito aqui. Isso, gente, é uma reação anabólica, de síntese. João, eu não estou entendendo como que isso pode acontecer. Então, eu vou fazer com que você pense assim, ó. A gente está representando de maneira simples aqui o sítio, ó. Tá? Então, imagine aqui, nesse local, olha só. Então, a enzima vai entrar lá no sítio ativo, ó. O substrato entrou lá. Esse outro substrato também vai entrar lá, ó. Ele vai entrar lá no sítio ativo. O que a enzima faz? Ela se encarrega de unir os dois.
Tá? Então, ela vai fazer exatamente a união dos dois substratos, formando um produto, certo? Da mesma forma, gente, da mesma forma, essa equação aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vai funcionar, certo? Essa equação aqui, ela vai funcionar igualzinho, certo? Enzima, substrato, enzima, substrato, enzima, produto. Moçada, reação anabólica. Eu preciso que vocês me ajudem, tá? Eu queria, assim, a gente vai ter que pensar assim, como é que eu vou indicar uma reação anabólica? A gente vai pensar assim, ó, eu vou colocar aqui um exemplo, ó, o sufixo gênese, pode ser usado. Não entendi. Então, eu vou colocar assim, ó, sufixo gênese. Me dá um exemplo. Lipogênese. Síntese, formação de gordura. Lipogênese é um exemplo. Glicogênese é outro exemplo. E aí vai. Então, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que essa enzima verdinha que está aqui, ela pode sintetizar, formar lipídios, ela pode sintetizar, formar gordura. Vocês entenderam isso, gente? Se sim, ó, esse tópico inicial, reação cata e anabólica, entenderam? Sim? Não? Talvez. Coloca aí para mim, por favor, para eu poder ir para frente. Sim? Então, beleza. Obrigado, gente. Isso para mim é importante. Tá. Você lembra que eu falei aqui, ó, a gente precisa de dois conceitos importantes. Dois conceitos importantes. Um deles, que está na letra A, era o sítio ativo, certo? O segundo, que vem no slide a seguir aqui, ó, o segundo que vem no slide a seguir, gente, deixa eu só falar uma coisinha para você, antes de ir para frente. Aqui do lado, ó, você está vendo aqui, tem um videozinho, que é para você entender reação anabólica. Tá? Depois, se você puder, são vídeos curtos. A hora que você estiver estudando essa aula, chegou nesse slide, copia o link aqui e vai lá. São vídeos curtos, você vai entender o que eu quero dizer. Eu queria falar para vocês que, mesmo que eu me esforce para tentar explicar, talvez você vendo um vídeo curtinho, fica muito mais fácil do que eu falando. Então, aqui, ó, tem dois vídeos, um para cata e outro para anabólica, que vocês podem olhar lá, certo? E a gente vai chegar no segundo conceito, que é o substrato. Substrato, gente. Tá? Isso aqui marca, por favor, o que é o substrato. O que é o substrato? Eu vou colocar aqui, ó. Substrato é uma molécula, um composto. Você pode definir como, entre aspas, alvo da enzima. É o alvo da enzima, Tá? Você é a molécula sobre o qual a enzima vai atuar. E aí, gente, eu preciso muito que vocês entendam o seguinte, ó, muito mesmo. O substrato da enzima, ele é específico para cada enzima. Ele é específico. Tem que ser específico. O que você está querendo dizer com isso, João? Eu estou querendo dizer isso, ó. Se você tem uma enzima desse jeitão, tá? O substrato, ele tem que ser desse jeitão. Se você tem uma enzima, e até posso trocar de cor para você ver o que eu quero dizer. Se você tem uma enzima que é assim, ó, desse jeitão aqui, ó o jeitão, tá? Você vai ter que ter um substrato que vá encaixar lá, tá? Esse substrato tem que encaixar aqui, ó, tá? Então, esse conceito é o conceito de especificidade. O que isso significa? Significa que cada enzima é específica para o seu substrato. Vocês, no segundo grau, no ensino fundamental, devem ter ouvido falar do modelo de chave-fechadura. Modelo de chave/fechadura. Lembram disso, né? É exatamente o conceito de especificidade. Chave para sua fechadura. Certo? Vamos fazer o seguinte aqui. Olha só, qualquer coisa me falem se não estiverem vendo. Mas olha esse desenho aqui, ó. Olha isso. Vou clicar, vamos ver. Vamos lá. Opa, olha só. Conseguem ver? Se conseguem, por favor, coloca um S aí, por favor. Sim ou não? Sim? Então, olha só. Se vocês conseguem ver, vocês estão vendo exatamente, eu posso voltar o slide e ir para frente, ó. Vou voltar aqui para frente. Olha aqui, ó. Eu tenho o sítio ativo, o primeiro substrato tenta encaixar. Certo? Aí vem o segundo substrato, tenta encaixar. Não encaixou. E aí vem o terceiro, que parece um S, ó, e encaixa. Essa enzima amarelinha, ela é específica para esse substrato aqui, ó. Tá? Ela é específica.
E para que que eu vou usar isso, João? Aonde que eu vou usar isso? Me convença que eu vou usar isso. Gente, olha aqui, ó. Eu peguei para te convencer essa informaçãozinha que está aqui, ó. Olha só. Essa informação, eu vou sublinhar aqui, ó. Muitos receptores importantes de fármacos são enzimas cujos sítios ativos estão localizados fora da membrana plasmática. Tá? O que que isso aqui quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, ó. Olha que interessante. Você tem lá uma enzima e essa enzima, gente, ela tem na sua conformação alguma coisa que pode encaixar o substrato, que nesse caso pode ser um fármaco, pode ser um medicamento, certo? Então, esse conceito, ele é importante, ele é extremamente importante, tá? Se você quiser, eu posso até anotar, ó, olha só. Então, esse conceito de especificidade, eu posso colocar aqui, ó, especificidade é importante quando se trata de farmacologia, especificidade para enzimas, certo? Ah, e eu queria, assim, um presentinho para vocês de final de semana, de Páscoa, vai lá. O Coelhinho da Páscoa trouxe, ó. Sabe esse livrinho aqui, ó? Esse livro aqui, gente, Princípios de Farmacologia, eu aposto que vocês, assim, vocês iriam... ele está livre na internet, você consegue baixar ele, tá? Eu tenho o livro, eu baixei, vocês vão usar bastante, ele tem 800 páginas, é um livro bem interessante de farmacologia. Foi desse livro aqui que eu peguei esse parágrafo que está aqui, ó. Tá? Depois, representantes da Ananda, a Maria Eduarda, a Fabrícia, se vocês quiserem, eu passo no WhatsApp de vocês, eu mando para vocês, vocês depois dão uma folhada virtual no livro, ele é bem interessante, certo? Beleza? Eu passo para vocês aí, Princípios de Farmacologia, ele está disponível na internet, é bom você ter para você fazer uma consulta básica aí. Gente, até aí tudo bem? Tranquilo? Bom, dito isso, a gente vai ter que pensar o seguinte, ó. Nós vamos ter que pensar da seguinte forma. Você veio falando que as enzimas são específicas. Eu falei isso, tá, gente? Falei mesmo. E aí a gente vai ter que pensar assim, então como é que eu vou classificar essas enzimas? A gente vai classificar as enzimas exatamente, nós vamos classificar exatamente de acordo com o que, com as suas especificidades, o que que elas fazem, tá? Então, ó, classes de enzimas e principais subclasses. Se você quiser, para você não se perder aí, deixa eu só pegar aqui, ó. Vou pegar Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui do ladinho, ó, que daí eu consigo ajudar você a escrever, ó, tá? Então, vamos lá. Classes de enzimas e suas subclasses. Então, vamos lá. Número 1, oxidorredutases. Oxidorredutases. Essas oxidorredutases, gente, elas fazem reação de oxidorredução. Ó, oxidases, redutases, peroxidases, catalases, são enzimas que são específicas para esse tipo de reação. Número 2, aqui é meio transferases. O que faz uma transferase? Gente, uma transferase, o nome já diz tudo, ela faz a transferência de um grupo funcional para outro. Então, vamos chegar lá. Depois vem as hidrolases. O que fazem as hidrolases? Ó, que são as esterases, glicosidases, peptidases, elas fazem reação de hidrólise, tá? Então elas quebram pela adição de água. Depois vem as liases, tá? Aqui tem ó, as desidratases, são exemplos. Aí vem as isomerases, e por fim as ligases, tá? Qualquer enzima que você tenha no seu corpo vai se encaixar, ou elas vão se encaixar dentro de um desses grupos. Não entendi o que faz uma ligase, João. Senão, aí eu acabei me perdendo. Opa, agora sim. Acabei me perdendo. Uma ligase, gente, como o nome está dizendo, ela faz união, faz reações de síntese. Síntese. Então, ela liga uma molécula na outra. Nós vamos falar sobre essas enzimas mais para frente. E aí a gente vai trabalhar um pouquinho melhor cada uma delas aí. Tá? Aí eu chamo, ó, lembra da classificação das enzimas? Oxidorredutase, transferase? A gente vai voltar para esse exemplozinho aqui. Certo? Tudo bem? Vocês estão me acompanhando? Estão me acompanhando na sequência aqui, gente? Sim ou não? Sim. Gente, ó,
Ó, se vocês estão aí na sua casa, não sei o que vocês estão fazendo, sabe aquela hora que você está ouvindo o que eu estou falando, mas está olhando para o lado, está prestando atenção em outra coisa, talvez tenha outra coisa realmente para fazer. Quem nunca fez isso, né, numa aula assim, você fica olhando para o lado, meu Deus, não consigo, tenho que fazer outras coisas. Eu queria de vocês agora 4 minutos de atenção para aquilo que vem no slide seguinte. O restante, gente, você pode depois por conta estudar. Eu só preciso de 4 minutos de atenção para esse slide 6 aqui, ó. Vocês vão usar isso, gente, o resto da vida de vocês, profissional. Tá? Eu vou introduzir esse assunto na bioquímica médica, a gente vai aprofundar, mas eu preciso que vocês entendam um princípio de ação de enzimas que está nesse slide aqui. Tá? Eu vou passar, tá? Para a gente entender o que é. Ó, para chamar a atenção de vocês, por favor, marca. Ó. Eu tenho aqui, eu vou fazer eu coloquei como observação clínica, metabolismo do etanol. Hoje em dia é um problema de saúde pública. Pessoas estão consumindo cada vez mais e mais e mais álcool, se embebedando e sofrendo as consequências do metabolismo do etanol. Então anotem no seu caderno, gente. Observação clínica. Metabolismo hepático do etanol. Isso é importante. Pega um asterisco, marca a sua caneta aí, pega e faça um asterisco aí, vai ser importante. Tá? Então, olha o contexto que eu queria que você entendesse aqui. Ó, eu tenho aqui, ó, você está vendo etanol, ó, etanol, álcool etílico. As pessoas usam e tomam socialmente, às vezes acabam tomando a mais do que devem. Está aqui o etanol. Ó. Etanol, gente, o álcool etílico, ele é metabolizado no fígado. Então, você tem que pensar assim, ó, a pessoa toma socialmente ou toma demais, esse etanol, ele vai ser levado, ele precisa ser metabolizado no fígado, aqui, ó. Ele precisa ser metabolizado no fígado. Gente, por favor, por que eu estou mostrando isso para vocês? Ó, essa molécula é o etanol, aqui, ó, está o etanol, de novo. O que vai acontecer com o etanol no fígado? Se eu não me fizer entender, por favor, perguntem. Ó, a primeira coisa que vai acontecer com o etanol no fígado, ele vai sofrer a ação de uma enzima, ó, essa aqui, ó, a número 1, essa enzima aqui, ó, que se chama álcool desidrogenase. O que faz a álcool desidrogenase? A álcool desidrogenase, ela vai retirar, ó, imagina, ela vai passar aqui, ó, vai tirar esse hidrogênio daqui e vai tirar esse hidrogênio daqui, ó. Ela vai desidrogenar o álcool. A hora que isso acontecer, gente, essa enzima, ela vai acabar carregando 2 hidrogênios, ó. Ela vai acabar carregando 2 hidrogênios. Só que olha que interessante, o álcool, ele é transformado em acetaldeído. Álcool, acetaldeído, certo? Opa, internet estável, agora não pode cair. Aí, ó, álcool, acetaldeído. Esses 2 hidrogênios que foram retirados aqui, gente, eles não podem ficar soltos aqui dentro. Eles não podem. E aí, vocês já devem ter ouvido falar, aparece, vai desempenhar um papel importante, um transportador de hidrogênios e de elétrons, a gente vai falar muito nele, que se chama nicotinamida, amida, adenina, dinucleotídeo. Engasguei. Nicotinamida, adenina, dinucleotídeo. Está aqui, ó. Pois bem, gente, esses 2 hidrogênios aqui vão ser transferidos para cá. Ó. E aí, do NAD, Ctrl+C, Ctrl+V, você vai formar o que a gente chama de NADH2. Ó. Opa, deixa eu só jogar esse aqui, enviar para trás. Então, aqui, ó, não. Esse aqui, então, trazer para frente, melhor. Trazer para frente. Então, aqui, ó, eu vou ter o NADH2. Então, só para você lembrar, isso aqui vai ser transformado nisso aqui, ó. E o etanol que está aqui vai ser transformado em acetaldeído, certo? Bom, o acetaldeído que aqui está, ele vai sofrer a ação da segunda enzima, que é a acetaldeído desidrogenase. Acetaldeído desidrogenase. Essa enzima, gente, ela vai de novo, dá uma olhada aqui, ó, no acetaldeído e dá uma olhada no acetato que forma aqui embaixo. Se você olhar com atenção, com muita atenção, você vai perceber que esse hidrogênio que está aqui, ó, esse hidrogênio que está aqui, ele não aparece mais aqui, ó. Ele não está mais aqui.
ele não aparece. Tá? Então, o que eu queria que vocês lembrassem? Esse hidrogênio aqui também vai para o espaço. Então, o que eu quero que você lembre é que aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, esse hidrogênio, e aí não é H2, é um só, né? Um hidrogênio. Esse hidrogêniozinho que está aqui, ó, que está aqui, ó, esse que está aqui, não está mais aqui embaixo. Tá? Então, ele vai sair. De novo, ele não pode ficar solto aqui dentro. Ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar, então, a enzima acetaldeído desidrogenase, essa enziminha, ela vai usar uma molécula de água, mais um transportador de hidrogênio para formar o NADH. E a gente pode colocar dessa forma aqui, ó. Tá? Então, o que vai acontecer? A segunda enzima vai desidrogenar o acetaldeído e vai formar o acetato, certo? Esse acetato, por sua vez, gente, a molécula acetato, ela é jogada para fora do fígado, ou ela pode ser metabolizada no fígado, mas ela pode ser levada para outros tecidos como fonte de energia, e usada como fonte de energia. Gente, de novo, ó, etanol chegou no fígado, a álcool desidrogenase desidrogena o etanol, formando acetaldeído. Acetaldeído é desidrogenado de novo pela acetaldeído desidrogenase, forma acetato. Esse acetato é levado para tecidos para você produzir energia, certo? Vocês entenderam essa sequência? Até aí tudo bem, gente? Se sim, por favor, coloca um S. Se vocês entenderam essa sequência, obrigado. Tá? Por que você está falando tudo isso? Você está falando de metabolismo de etanol no meio de uma aula de enzimas? Sim, gente, eu estou falando do metabolismo de etanol no meio de uma aula de enzimas pelo seguinte, gente, olha que interessante. Tá vendo aqui do lado, ó, antietanol. Tá escrito aqui embaixo, ó, disulfiram. Gente, o disulfiram é um fármaco, é um medicamento e o nome está dizendo tudo. Antietanol, para fazer a pessoa parar de beber, certo? O que é o disulfiram? Gente, olha que bonitinho isso. O disulfiram, que eu estou representando como se fosse um triângulo aqui, ó, um triângulo laranja, o disulfiram, uma vez ingerido, ele vai ser usado para bloquear essa enzima aqui, ó. Ele vai bloquear a enzima. Espera aí, o medicamento bloqueia a enzima? Sim. Uma vez que o medicamento bloqueia a enzima, não tem a conversão de acetaldeído em acetato. Não tem conversão de acetaldeído em acetato. Tá? E aí, moçada, não sei se vocês já ouviram falar, acho que já devem ter ouvido falar, Ctrl+C, Ctrl+V, mas esse acetaldeído aqui, ó, é ele que quando se acumula, ele é responsável por cefaleia, ele é responsável por mal-estar, mal-estar passageiro, você pode pensar vertigem, náusea, um mal-estar bastante interessante, náuseas, e assim vai, ó. Esse acetaldeído aqui, ó, é aquele que vai te dar a famosa sensação de ressaca, tá? Tá, mas não entendi. Então, por que eu vou tomar o medicamento? Sabe por quê, gente? Quando você consome mesmo pequenas quantidades de etanol, o disulfiram, ele bloqueia a enzima e começa a sobrar acetaldeído. Então, a cefaleia, vertigem, náusea, essa sensação de mal-estar, ela vai rapidamente acontecer e a pessoa para de tomar, certo? Esse é o princípio de ação do disulfiram. Tá, e o que tem a ver isso com enzima? Tem a ver com esse conceito aqui, que está aqui embaixo, ó, e que eu vou destacar com todas as minhas forças. Esse aqui, ó. Enzimas podem ser inibidas. Enzimas podem ser inibidas. Tá? E o exemplo aqui que eu gostaria de dar para vocês é de uma condição muito comum, muito prevalente, que acontece demais na sociedade moderna. Consumo de álcool, seja socialmente, seja aí alcoolismo crônico. O disulfiram, ele funciona como um bloqueador da enzima, ele bloqueia a enzima, certo? Bom, bloqueando a enzima, qual é a consequência? Isso aqui não acontece, ó, bloqueia a enzima, não tem formação de acetato, tá? Por favor, lembrem disso. Alguém aqui é descendente tem descendência de oriental, japoneses, chineses, coreanos, alguém tem? Laura Ikari Kawai.
Dá para ver, né, Laura? Deixa eu te falar uma coisa, acho que você já deve ter ouvido falar isso, já deve ter ouvido isso na tua vida, deve ter brincado com você, deve ter falado, tá? Você sabia, Laura, que na população de origem oriental, japoneses, chineses, coreanos, essa enziminha aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó, essa enziminha aqui, ó, a acetaldeído desidrogenase, essa enziminha aqui, ela é meio devagar, sabia disso, Laura? Como assim meio devagar? Então, a atividade dela não é tão intensa, não é tão intensa quanto nos ocidentais. Então, o que acontece? Você já deve ter ouvido falar, o oriental, quando toma um pouquinho, só um pouquinho, ele já passa mal, ele já tem dor de cabeça, a face fica ruborizada, vertigem, náusea, exatamente por causa dessa enziminha aqui, certo? Deixa eu só ver aqui, tem duas perguntinhas, Melissa. A pessoa que tem resistência ao álcool e não sente mais efeitos da ressaca, adianta algo? É que daí, Melissa, você tem que ver assim, ó, a pessoa já está fazendo uso desse medicamento, você já está fazendo uso e ainda continua assim, o medicamento não está fazendo o efeito que ele deve fazer, tem que ver por que isso está acontecendo, de que forma, porque você está bloqueando a atividade enzimática. Nossa, mas o medicamento não está bloqueando a atividade? Como que isso pode? Sabe? Então, eu teria que ver, e a tua pergunta é, adianta esse remédio? Sim, ele funciona, por um período de tempo ele tem que funcionar. A partir do momento que ele deixa de funcionar, você tem que buscar a causa. Por que ele não está funcionando? Qual é a causa? Sabe? Porque aí é estranho, fica muito estranho, tá? Não funcionar. Entendeu, Melissa? Desculpa se eu me fiz entender. Gabi, esse remédio causa sintomas de... Sim, Gabriela, é isso. Isso, você colocou embaixo ali. É isso? Sim. Então, esse medicamento aqui, ele vai te dar exatamente o sintoma da ressaca. Tá? Que é aquela sensação, sabe aquela sensação de pós-bebedeira? Nunca aconteceu com vocês, acho que nunca aconteceu, né? Eu também não, sabe que eu não tomo, não gosto de tomar, nunca fiquei bêbado na vida, eu sou meio avesso, exatamente, a Laura falou que macho. Eu tenho uma sensação, assim, quando eu tomo, gente, mesmo cerveja, bebida alcoólica destilada, eu não gosto mesmo, mas se tomo um pouquinho de cerveja, eu fico inteiro, ruborizado, fico vermelho. Opa! Voltou? Alguém pode me dizer? Deu uma travada? Pode me dizer se voltou? Vamos compartilhar a tela aqui de novo. Aí, deixa eu ver. Voltou? Ah, tá. Então tá. Legal, obrigado. Desculpem essas travadas aí, tá? Tá gravando, vai ficar lá, tá? Então, a Melissa falou assim, ó, antes de tomar o remédio, a pessoa não sente sintomas de ressaca. Aí a pessoa começa a tomar esse remédio. Sim. Aí assim, ó, se começar a tomar o medicamento, Melissa, tá? Quantidades pequenas de álcool não vão ser processadas, não vão ser metabolizadas. E aí ele passa a ter, sim, aquele sinal, mesmo tomando pouco, ele vai passar a ter aquela sensação de ressaca. Sim. A resposta para a tua pergunta, sim. Tá, legal. E semana que vem acho que eu já vou estar com as coisas certinhas, tá? Se a pessoa quer parar de beber e começa a tomar esse remédio, esses sintomas de ressaca eles vão aparecer, Estela, se a pessoa beber. Se a pessoa beber, porque olha a sequência, ó. A sequência seria essa, ó. A pessoa bebe, tá? Então tem que ter o álcool aqui, ó. O álcool é metabolizado acetaldeído, ele é transformado em acetaldeído. Acetaldeído em acetato. Essas duas enzimas têm que funcionar, certo? Elas precisam funcionar. Então, o que vai acontecer? Se você tomar o medicamento bloqueia a segunda enzima. Então, vai sobrar acetaldeído. Esse acetaldeído que vai levar a cefaleia, vertigem e náuseas. Tá? Então, a resposta da tua pergunta é essa. Vai aparecer se ele tomar, certo? Tá, gente? Então, eu preciso que vocês lembrem, tudo isso que foi falado é para falar de inibição enzimática. Inibição enzimática. Tá? Então, não esqueçam, a gente está falando de um assunto relativamente simples, que é a enzima, e eu optei por trazer para vocês um exemplo clínico, que vocês vão se deparar o tempo todo. Eu espero, sinceramente, que daqui para frente, essa enziminha aqui, ó, álcool desidrogenase e acetaldeído desidrogenase, vocês lembrem o que ela faz, o que elas fazem. O Renan, deixa eu ver aqui, só não entendi a participação daquela molécula de água ali. Ok,
Renan, boa pergunta tua, tá? É que aqui embaixo, ó, quando você remove, você desidrogena o acetaldeído, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, esse hidrogênio que está aqui, ó, ele está aqui, tá? Você tem que tirar ele. Para eu retirar, eu preciso introduzir uma molécula de água. Por quê? Tá vendo esse hidrogênio que está aqui, ó? Esse hidrogênio é esse aqui, ó. É esse aqui. Ele vai ter que se colocar daí. Mas peraí, então vai sobrar 2 hidrogênios? Sim. Daí o que a gente vai falar? A gente vai falar o seguinte, ó. Você vai ter NADH mais H2. É isso que vai ser o resultado da equação. Renan, tua pergunta é bem legal. Eu não queria. Agora a gente não está entrando exatamente no metabolismo do álcool, a gente vai ver isso mais profundamente depois, mas só para você entender, já que você ficou curioso, a água que está entrando aqui, o H2O que está entrando aqui, é exatamente para você usar um desses oxigênios. E deixa eu ir para frente aqui para deixar ele igual. É para você. Não é isso? Nem aí. Ó, esse oxigênio que está aqui, ele vai entrar aqui, ó. Certo? Beleza? Melissa, ele é controlado, eu não entendi. O medicamento, o disulfiram, não. O medicamento não é controlado, não. Não é receita preta, não. Tá bom? Tá. Então, tudo que eu falei aqui, a gente foi para você entender que as enzimas podem ser inibidas. E aí a gente passa para esse conceito aqui, ó, que é o de inibição enzimática. Aqui, ó. Olha que bonitinho. Deixa eu aumentar para vocês aqui, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ó. Inibição enzimática. Então, aqui, só puxar essa letrinha para cá, Ctrl C, para vocês entenderem, Ctrl V. Vou colocar aqui, ó. Inibição enzimática. Então, aqui a gente está vendo exatamente o conceito de inibição enzimática. Inibição enzimática. Aqui, ó. Tá? Ctrl C, Ctrl V. E aí eu queria que vocês dessem uma olhada para esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui. Olha que bonitinho essa figurinha. Tá? Ela está lá no e-book. Depois vocês olham com atenção lá. Tá? Olha só. Vamos. Agora sim. Eu tenho aqui uma enzima. Ó, tá? E aí você consegue perceber que eu tenho aqui, ó, o substrato que está aqui e o inibidor. Aqui, ó. Tá? Então, imagine o substrato, se você quiser imaginar o substrato, você poderia imaginar o substrato como esse hexágono aqui, né? E aí, deixa eu ver se eu só consigo puxar ele para cá. O substrato que está aqui, ó, ele vai entrar aqui, ó, ele vai encaixar aqui. Quando o substrato encaixa, ó, então eu tenho enzima substrato. Quando o substrato encaixa, eu formo o produto. Então, estou mostrando a reação no sentido horizontal aqui, ó. Enzima mais produto, tá? É exatamente para você entender que o substrato encaixou e deu reação. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer em azul aqui, ó. Embaixo, eu tenho alguma coisa, ó, que se parece com o substrato, mas não é ele, que eu vou chamar de inibidor, ó. Inibidor vai ligar aqui, ó. A hora que ele ligar, na verdade ele está ao contrário, né? Tem que virar ele aqui assim, ó. Ó, o inibidor, ele encaixa aqui, ó, encaixou, certo? A hora que ele encaixar, a enzima para. Tá? Esse tipo de inibição, gente, é inibição competitiva. Como é que eu vou definir inibição competitiva, João? Não entendi o que é inibição competitiva. Vê se vocês conseguem me acompanhar aqui, ó. Olha só. S e I competem pelo SA da E. Olha que legal. Olha que legal isso daqui. Tá? Só para você entender o que eu quis dizer. Substrato e inibidor competem pelo sítio ativo da enzima. Isso, gente, é inibição enzimática competitiva. Tá? Então, aí eu queria que você pensasse, como que você pode cobrar isso da gente? De que maneira que você vai cobrar isso aqui da gente? Lembre, essa enzima aqui é a acetaldeído desidrogenase. O substrato é o acetaldeído. O acetaldeído liga aqui, ó, ligou. Vai dar a formação de acetato no exemplo anterior. Se eu usar o disulfiram entra no lugar e bloqueia a enzima. Não tem a ligação com o substrato. Esse tipo de competição que está tendo aqui, gente, garante que a gente tem uma inibição enzimática competitiva. Então, você tem um sítio que está sendo disputado. Já aqui do lado, ó, se você entendeu primeiro,
você vai perceber aqui, ó. Esqueci de falar uma coisa aqui, né, gente? Faltou falar. Essa inibição, ela pode ser reversível ou irreversível, tá? O que seria reversível ou irreversível? O inibidor liga e desliga. Se ele ligar e desligar, é reversível, reversível. Se ele ligar e não desligar mais, é irreversível, certo? Exemplos, e aí, de novo, vem a farmacologia. O que são esses inibidores? Aqui tem exemplos, ó, fármacos. Fármacos são exemplos, tá, gente? Fármacos. Quer ver, ó? Não, eu sei que é cedo, mas assim, é que eu começo a falar, eu fico imaginando que exemplo que poderia ser interessante para vocês, ó. Tem uma enzima, e eu vou desenhar ela aqui, ó, desse jeitão aqui, desse jeitão. Não ficou legal. Ó, eu vou usar aqui, ó. Tá? A enzima, tá? Essa enzima aqui, tá? Ela faz a síntese de colesterol. O que ela faz? Ela vai fazer mais ou menos o seguinte, ó. A enzima pega o substrato e converte esse substrato em um produto. Só que o produto, gente, o produto é exatamente, daí eu vou escrever para ficar melhor, ó, Ctrl C, Ctrl V. Vou puxar aqui para cima, ó. O produto é o colesterol. Colesterol, tá? Então, olha se você consegue me acompanhar. Essa enzima que está aqui pega substrato e converte esse substrato em um produto. Qual produto? Colesterol. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que essa enzima sintetiza colesterol. O que eu estou querendo dizer é que a enzima pega gordura, pega carboidrato, ela pega carboidrato, pega gordura e forma colesterol. É isso que eu estou querendo dizer. Aí você vai atrás de um fármaco que possa ajudar. Existe? Sim. Tá? Tem um fármaco, gente, e aí eu vou tentar desenhá-lo aqui do lado, ó, com uma cor um pouquinho diferente, em amarelinho, tá? Vou colocar assim, ó, que parece esse substrato. Só que eu vou desenhar ele um pouquinho diferente, ó, eu vou desenhar ele assim, ó, só para você pensar que não é exatamente o substrato. Esse composto aqui, ó, é um inibidor da enzima. Ele vai encaixar aqui, ó, e vai bloquear essa enzima. Tá? Que exemplo que é? O que é esse inibidor? Eu vou colocar aqui, ó. Quais são os exemplos de inibidores? Eu vou colocar aqui. Fármacos são exemplos. 2 exemplos. Disulfiram, que interfere no metabolismo do álcool, do etanol, melhor dizendo, do etanol. E vou colocar outro exemplo aqui. Estatinas, que interferem no metabolismo de colesterol. Certo? As estatinas, gente, vocês vão ver mais para frente, nós vamos trabalhar com elas. Elas são fármacos que realmente revolucionaram a medicina. Tá? Então, elas podem e vão ser usadas. São uma fonte importante aliás, fonte não, elas são extremamente usadas como no tratamento de hipercolesterolemia, tá? Esses fármacos aí, entre elas a estatina. Acabei falando aqui um pouquinho demais, mas eu precisava que vocês entendessem aí. Tudo bem? Até aqui? Tudo tranquilo? Sim? Então, Gabriela, aqui, ó, Gabi, é assim, ó. Então, vamos pensar aqui, você entendeu que esse inibidor aqui, ó, é um inibidor, ele bloqueia a enzima, né? Então, vamos pensar assim, ó, você, Gabi, eu estou usando você como exemplo, tá? Mas imagina assim, ó, você está com colesterol alto, tá? E você precisa tomar um medicamento para baixar o colesterol. É basicamente assim, ó, você toma um medicamento, o medicamento interfere lá na atividade da enzima. Só que depois de um tempo, o medicamento ele solta e vai ser metabolizado, vai ser levado embora. O que você tem que fazer? Seja lá de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Você vai ter que tomar uma nova cápsula ou ingerir um outro comprimido para inibir de novo, certo? Então, a inibição reversível, o inibidor liga, depois de um tempo ele vai ser metabolizado, excretado, desliga. Ora, a hora que desligar, a enzima funciona. O que eu vou ter que fazer? Reforça a dose, usa de novo. Basicamente é isso. Tá?
Karen, boa pergunta. Ó. Como que essas estatinas interferem na formação do colesterol? As estatinas, e aí eu vou colocar aqui um palavrão, que é, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, as estatinas, elas bloqueiam e vão, e ó, vocês vão ter que se acostumar. Estatinas bloqueiam, inibem, melhor dizendo, inibem a enzima hidroximetilglutarilcoaredutase, tá? Olha que legal essa informação. As estatinas, que eu representei aqui em amarelo, elas bloqueiam, elas inibem a atividade dessa enzima azul, que se chama hidroximetilglutarilcoaredutase. Essa enzima azulzinha, ela é alvo da estatina. Tá? Daí a tua pergunta, como que elas interferem na formação do colesterol? Simples, bloqueando a enzima, se você bloquear a enzima, você não consegue sintetizar colesterol. E aí você vai ver que vai ter um outro caminho, a gente vai ver isso durante a bioquímica um pouquinho mais para frente. Certo? Beleza? Até aí, gente? Sim? Tá, então, isso é um detalhe importante, interessante. E aí a gente pode pensar aí para frente, não, aqui eu tinha falado, ó, inibição enzimática, só que aqui, ó, não competitiva. Tá, o que é inibição não competitiva? A gente poderia colocar aqui de maneira simples, ó, não existe competição, tá? Por quê? Existe mais do que um sítio de ligação. Tá? Então, não tem competição porque existe mais do que um sítio de ligação. Vou puxar para cá e arrumar esse negócio para não ficar ruim para vocês aí. Tá? De que forma que tem mais do que um sítio de ligação? Se você olhar para essa enzima que está aqui, ó, não, era na anterior, desculpa. Ó, se você olhar para essa enzima que está aqui, você vai perceber que tem mais do que um sítio. Ó. Tem um aqui e um aqui. Ó, o substrato ligou no primeiro sítio, o inibidor ligou no outro. A enzima ficou bloqueada, mas não teve competição. Um se ligou em um sítio e o outro se ligou no outro sítio. Certo? Beleza? Moçada, vamos indo para frente aqui que tem uma coisa importante. Renan, então na inibição competitiva, o inibidor tem mais afinidade pela enzima do que o próprio substrato? Sim, Renan, sim. Então você tem uma constante de afinidade aí que vai ser maior, certo? E aí, Renan, vai ser interessante, eu acho que é bem legal, vocês da medicina vão ter essa oportunidade, caso assim vão para essa área. A gente está falando de um modelo aqui, ó, plano, né? Eu estou falando aqui de uma enzima com um sítio ativo que parece uma boquinha. Agora imagine você olhar essa enzima aqui, tá? Você pense na seguinte situação, ó. Isso aqui, ó, é uma enzima. O que você está vendo aqui é uma enzima. E você vai pensar, mas como que o inibidor vai se ligar aqui? Esse é um dos desafios da farmacologia. Tá? E do pessoal que pesquisa, que desenvolve o medicamento, da indústria farmacêutica. Eu preciso pensar em algum inibidor, algum bloqueador que atue diretamente no sítio ativo, que encaixe ali. Isso é difícil. Tá? Esse tipo de desenvolvimento de fármacos para esse tipo de inibição é muito difícil de se fazer. Tá? Mas sim, tem que ter uma alta afinidade. Certo? Beleza? Vamos para frente aqui. Estou indo já para a parte final, faltam 20 para as 3, ainda tem bastante coisa para falar, mas aqui eu preciso de uma outra informação para não confundir vocês. Ó. Aqui a gente está falando de inibidores, certo? Nós estamos falando de inibidores. Aqui tem um outro conceito, ó, que é regulação alostérica. Tá? Esse conceito, gente, ele é um pouquinho diferente de inibição. Isso aqui se chama regulação alostérica. O que é uma regulação alostérica? Primeiro, o que é uma enzima alostérica? Tá? Então, isso pode gerar um pouco de dúvida. Toda enzima alostérica ela é regulada por efetores que podem ou ativar a enzima ou inibir a enzima. Então, peraí, você está falando que eu tenho uma enzima que pode ser ativada ou inibida? Sim, mas então você está falando de inibidor. Você está falando de inibidor. É diferente, gente. Esse conceito é diferente. Tá?
quando você fala em inibir a enzima alostericamente, você está falando de uma sequência enzimática que na qual a enzima vai ser bloqueada pelo produto. Essa figura está aqui, mas eu acho que o vídeo vai mostrar muito mais do que eu falando. Mas eu só queria contextualizar a figura. Olha aqui, ó, olha a figurinha aqui. Olha só. Então, veja que interessante. Aqui eu tenho uma enzima, a enzima 1, a enzima 2, a enzima 3. E eu tenho uma outra enzima aqui, ó, que tem um sítio diferente, tá? Que poderia ser qualquer enzima da via aqui. Olha o que está acontecendo, gente, ó. A enzima 1 pega o quadrado. O quadrado não, desculpa. Pega o triângulo. O triângulo é transformado aqui num retângulo. Esse retângulo liga na enzima que forma essa figura que eu não sei o que é. Que liga na outra enzima, que forma o produto final aqui. Então, eu tenho uma sequência de enzimas funcionando. Esse produto da reação, ele pode bloquear a enzima. Uma vez que a enzima é bloqueada, ela para de funcionar. E todo o processo para. Certo? Quando que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando você tiver exatamente, você vai precisar controlar as reações que acontecem, por exemplo, no teu organismo. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse vídeo aqui, só para você entender o que é uma enzima alostérica. Ctrl C, vamos puxar para cá, e aí, deixa eu só pegar aqui. Vamos ver se ele pega. Agora vamos. Many of the enzyme-catalyzed reactions that occur in a cell, such as those involved in the biosynthesis of an amino acid, are carried out in a specific sequence called a biochemical pathway. In such pathways, the product of one reaction becomes the substrate for the next reaction. If the Perguntinha, antes da gente continuar, vocês estão conseguindo ver? Deixa eu só ver aqui, se vocês conseguem ver a minha tela. Consegue? Não sei por que não está compartilhando, é a internet, eu acho. Deixa eu só ver aqui. Prof, não dá para ver. Então, agora vai. Quer ver? Deixa eu só fechar aqui. Agora sim? Consegue ver agora? catalyzed reaction. Travou, Estela? Consegue ver agora ou não? Não, prof, tá bom. Então tá, deixa eu só interromper o compartilhamento. Ainda não, prof. Ainda não. Tá travando. Obrigado. Deixa eu só pegar aqui. E agora eu consigo, vamos lá. Agora sim, né? Ainda não, cara? Ainda não, prof. Caramba. Não. Reactions that occur in a cell, such Agora deu, prof. Agora deu? Agora dá pra ver. Então tá. Agora deu. Então tá, olha só. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo de 1 minutinho. É um vídeo que está em inglês, depois acrescenta a legenda se você quiser. Mas ele está falando de 4 enzimas aqui, ó. Imagine essas enzimas, gente, como se fossem enzimas do teu corpo, tá? Você poderia pensar enzima 1, enzima 2, enzima 3, enzima 4, como se fossem enzimas do teu corpo. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Você tem, deixa eu só diminuir aqui, ó. Você tem aqui o primeiro, vou pegar aqui, ó, o primeiro composto que chega na enzima 1. Esse composto, você vai perceber, ele vai ser usado, ó, como substrato para a enzima 2. E assim sucessivamente, ó. Veja a sequência, ó, um atrás do outro. Tá, então, de novo, veja o amarelinho que vai entrar aqui, ó. Entrou, foi transformado num produto que é o da enzima 2, vai entrar na enzima 3, até formar o feijãozinho aqui, ó. Olha o que vai acontecer, gente. Então, eu vou parar aqui só para você perceber o que vai acontecer. Ó, vai chegar um momento que aqui no final da reação, você vai acumular um monte de produtos, um monte deles. Então, vamos pensar assim, ó. Pense que a sequência que eu poderia dar para vocês, ó. Pense que o que está entrando em amarelinho aqui no início é glicose e que se precisa produzir ATP aqui no final.
Tá? Então, glicose, você precisa produzir energia. Você vai perceber que quando você tem muito composto aqui, esses feijõezinhos que estão aqui, eles vão bloquear a enzima nesse sítio aqui, ó. Nesse sítio aqui. Então, o que eu estou querendo dizer é que o produto da reação vai bloquear a enzima. Perceba o que vai acontecer no sítio ativo quando esse sítio aqui, ó, for bloqueado. Olha o que vai acontecer, gente, ó. O feijãozinho vai acumulando lá, ó. O feijãozinho vai acumulando. Olha esse, ó. Esse está voltando no sítio alostérico, ele vai ligar, e olha o sítio ativo. Ele fecha. A hora que o sítio ativo fechar, não entra mais substrato. Aí você deve estar pensando, mas por que isso aqui é importante? É importante, tem uma razão de ser. Eu não vou acumular aqui, ó, ou melhor, quando eu acumular produto final, eu consigo bloquear a enzima para dar vazão, para acabar com esse produto que foi acumulado aqui. Tá? Deixa eu só mostrar para vocês a sequência, e olha lá, olha só, a sequência de enzimas, ó. Vamos lá, entrou substrato 1, produto 1 que entra na enzima 2, produto 2 que entra na enzima 3, produto 3 que vai entrar na enzima 4. E aqui, ó, eu tenho o produto final. Esse produto final que está aqui, ele vai bloquear a enzima lá na frente, ó. Bloqueou a enzima aqui, não entra mais produto, não entra mais substrato. Ou seja, toda a sequência para. Esse tipo de inibição, a gente chama de inibição alostérica. Deixa eu voltar aqui para cá. Vou retomar aqui o compartilhamento, pegar minha apresentação que está aqui embaixo. Esse tipo de inibição é o que a gente chama de inibição alostérica. Deixa eu só pegar aqui de novo, gente. Que hoje está aqui, capítulo 2, enzimologia, está aqui. Ok. Conseguem ver minha tela, né? Certo? Então, aqui, ó, a gente está vendo, então, exatamente como funcionam essas enzimas que estão trabalhando em sequência, tá? O produto final que está aqui, ó, ele volta, bloqueia a enzima anterior e o substrato ele não entra mais, certo? Uma vez que o substrato não entra, você não tem a reação. Prof. Oi. Sério? Não estão vendo? Prof. Oi? Agora dá pra... Agora, Não, agora não. agora sumiu sua tela, prof. Então deixa eu entender. Agora apareceu. Agora tá certo. Eu acho que tem um delay. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. Aí. Deu? Sim. Que bom. Nossa, gente, tô com o cabelo em pé porque toda hora eu tô achando que tá caindo, tá? Vocês conseguiram ver? Aula, é verdade, está lá, aula sem emoção. Gente, não, que coisa mais maluca, né? Hoje de manhã eu fiquei o tempo todo, vai cair. Ainda bem que não caiu. Tomara que com vocês não aconteça a mesma coisa, tá? De qualquer forma, então perceba, você tem uma sequência de reações enzimáticas e o produto final aqui, ele bloqueia a enzima lá no início. Bloqueou a enzima no início, o sítio ativo, o sítio muda, ela fecha e não consegue mais funcionar, ou ela não consegue mais trabalhar. Certo? Beleza? Tudo tranquilo até aí, gente? A gente já está indo para a parte final. Essa é a definição de enzima alostérica, certo? O que eu preciso falar para vocês, está aqui, que está na sequência, que são os 2 últimos slides dessa parte, é exatamente o que está aqui, ó. Tá? E aí eu preciso que vocês... Esse conceito aqui fica mais tranquilo, porque vocês conseguem entender fácil. A pergunta é... nesse exemplo aqui, Maria Fernanda, ó, nesse exemplo que está aqui, a primeira enzima que está aqui, ó, é a alostérica. Perfeita a tua pergunta. A primeira delas é ela, ó, que vai ser bloqueada. Aqui a gente tem eu peguei essa figurinha do livro, mas eu acho que ficaria mais fácil para quem está lendo se essa enzima aqui tivesse o mesmo sítio triangular aqui, ó. Aqui está aparecendo um sítio retangular, ó. E aí dá a entender que essas duas não são a mesma, mas elas são a mesma enzima. Produto final, bloqueou a primeira enzima, ela para. Boa sua pergunta, obrigado. Tá?
aqui, gente, isso aqui, eu tenho certeza que vocês têm capacidade muito, vai ser fácil entender isso aqui, tá? Então, a pergunta é, as enzimas podem ser ou podem perder atividade? Podem, elas são proteínas, então elas podem perder atividade. Então, como que eu quero que vocês entendam essa explicação? Enzima, gente, como é proteína, pode ser desnaturada por alteração de pH, por alteração de temperatura, por adição de metais pesados, por agitação mecânica, elas são proteínas. Então, elas podem ser desnaturadas. Agora, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou tentar aproximar esse gráfico aqui para tentar mostrar para vocês como que... Deixa eu só ver aqui. Daniele, esse mecanismo tem a ver com inibição causada por altas taxas de hormônio? Olha, hormônios, Daniele, tem um mecanismo de inibição bem parecido, por feedback, que a gente chama. Quando você tem uma quantidade, o exemplo característico, você tem uma quantidade grande de açúcar no sangue. A insulina é liberada, é o hormônio. O que a insulina faz? A insulina dá o sinal para várias enzimas funcionarem, certo? Elas começam a armazenar, guardar glicose. Tá? É um mecanismo por feedback, sim, esse teu exemplo é um exemplo bem importante, bem válido, sim. Certo? Aqui, gente, ó, eu tenho temperatura e velocidade de reação enzimática. Então, eu queria que você desse uma olhada. Aqui, ó, eu fiz um gráfico, eu não guardei a escala, isso que fique bem claro. É só para você entender, ó, 34, 35, 36, 37, 38. Eu vou pegar aqui, ó, a temperatura que seria a temperatura do corpo humano, que é 36 graus e meio. Vou colocar aqui, ó, nesse ponto, nesse ponto aqui exatamente, ó, com 36 graus e passando um pouquinho do 36 aqui, ó. Tá? Então, imagine que aqui estaria a temperatura normal do corpo humano. Tá? Aqui em cima, ó, eu vou colocar aqui uma enzima feliz da vida, da cor verde, esperançosa da vida, que está aqui. Ó. Essa enzima, gente, ela funciona, ela trabalha muito bem no seu corpo a 36 graus e meio. Ela está bonitinha, funcionando bonitinho aqui. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um ponto onde a velocidade da reação ela é uma velocidade bem boa. Agora, olha o que eu vou acontecer. O que vai acontecer, gente? Se eu aumentar a temperatura de 36, passar para 37, 38, 39, se eu for aumentando a temperatura, o que vai acontecer com a atividade da enzima? O que vai acontecer, gente, com a atividade da enzima vai ser alguma coisa parecida com isso. Ó. A 37, 38, 39 graus, a atividade da enzima ela vai diminuir. O que você está querendo dizer com isso, João? Eu estou querendo dizer que a atividade enzimática vai diminuir. E aqui, ó, veja que interessante, essa enzima já não está mais tão confortável. Ó. Ela já não está mais tão confortável. Certo? Aqui ela estava toda bonitinha. Opa, dá frio. Deixa eu só ver. Voltou? Voltou? Melhorou? Ok, obrigado, Estela. Tá, então, o que eu queria falar, o que eu estava falando aqui, ó, é que essa enzima ela já não está mais tão confortável. Se eu aumentar ainda mais, ó, se eu continuar aumentando a temperatura, ó, o que vai acontecer com a enzima? Ó, de novo, se eu for aumentando a temperatura, olha o que vai acontecer aqui. Ó. A atividade da enzima vai cada vez diminuindo. Tá? Então, você pode imaginar que é mais ou menos um estudante de medicina no final da aula de bioquímica, que não aguenta mais falar. Ouviu o professor falar, ó, você já está assim, ó, já está lá meio desnaturando, ó, já está meio desnaturando aqui. Ó. Tá? O que está acontecendo com a atividade da enzima? A atividade da enzima está diminuindo, ela vai diminuir, gente. Porque você mexe na temperatura, a enzima ela vai perdendo atividade. Se você traçar um gráfico, aí fica fácil de entender. Ó, partindo daqui, ó, à medida que a temperatura vai aumentando, olha o que vai acontecendo com a atividade da enzima. Ó, ela vai diminuindo. Gente, sinceramente, alguém de vocês já viu um termômetro de medir febre de humano com temperatura superior a 42 graus? Isso, a gente percebendo que as provas estão chegando. Exatamente isso. Tá? Você está aqui, ó, primeiro dia, estudante de medicina, agora ninguém mais me segura. Aí no final do primeiro mês de faculdade, no final do segundo, no final do semestre, no final do ano está aqui você, ó. Já não tem energia para mais nada, vai desnaturando. Tá? Só que nesse caso aqui,
você está vendo a enzima desnaturar com calor, ó, com calor. Isso, literalmente. Agora, pode ser com frio também? Pode ser com alteração para baixo? Pode, gente. Ou alguém de vocês já viu, ó, eu vou só colocar aqui um ponto para a gente ir para frente, alguém de vocês já viu termômetro de humano para aferir febre de humano marcar menos do que 34 graus? Não existe, gente. Sabe por quê? O que vai acontecer é que à medida que a temperatura vai diminuindo, o que vai acontecer é que a enzima, da mesma forma, ó, ela vai perdendo atividade. Ó. Ela vai perdendo atividade, tá? Até chegar aqui embaixo, ó, sem atividade nenhuma. E aí você pode fechar o gráfico. Tá? Ficou meio esquisito, eu achei que ia ficar um pouquinho melhor, mas esse ponto que está aqui, gente, aonde a enzima está trabalhando de maneira perfeita, esse pontinho aqui é o que a gente chama de temperatura ótima para a enzima funcionar. Ó, aqui é a temperatura ótima para ela funcionar. Está mais ou menos em 36 graus e meio, 37, quando a gente fala de corpo humano, tá? Quando a gente fala de corpo humano. Tem enzimas que toleram temperaturas mais para cima ou mais para baixo? Sim, tá? Mas a gente está falando aqui de proteínas, de enzimas que estão no corpo humano, certo? Não esqueça disso. Do lado de cá, tem um gráfico semelhante, tá? E você vai perceber que a variação do pH também faz com que a enzima vá diminuindo a atividade ou de um lado, tanto de um lado quanto para outro. Eu não vou mexer nesse gráfico, gente, porque é exatamente a mesma situação que aqui. A enzima, se você quiser, ó, a enzima vai perdendo atividade à medida que o pH vai alterando, certo? É isso que eu precisava que vocês lembrassem, certo? Gente, por favor, me ajuda aí. Vocês entenderam o que eu falei até agora? Tem bastante coisa. Desculpe se ficou alguma coisa meio confuso, mas até aqui vocês entenderam? Sim? Tá. Então, a gente vai entrar na última parte da aula aqui, na última. Tá? E eu vou precisar de vocês, que vocês anotem, vou anotar aqui no meu caderno para depois não esquecer. Você lembra quando eu falei desse slide aqui? Você tem que lembrar desse slide metabolismo hepático do etanol? Da mesma forma, a gente tem que subir na sua mesa, não sei onde que você está na sua casa, e marcar esse aqui, ó. Gente, se você não entender o que eu falar, você vai me prometer que de alguma forma você vai buscar essa informação em algum lugar, tá? Eu vou consultar, sei lá, meu tio que é médico, meu pai, alguém aí na sua família que é da área de saúde. Eu vou consultar o livro, eu vou pegar, sei lá, livros para entender esse conceito. Esse conceito aqui, gente, ele é importante. Esse conceito é importante. Enzimas podem ser usadas para diagnosticar doenças. Por favor, marque isso, gente. Tem ainda 10 minutinhos, são os 10 minutos finais mais importantes da sua vida. Agora, tá? Os 10 minutos finais da aula de bioquímica mais importantes da sua vida. Marca isso. Olha a figura que você está vendo aqui do lado esquerdo e do lado direito, tá? Eu queria só chamar a atenção de vocês para isso, ó. Veja aqui, ó. O que você está vendo aqui são células. Você está vendo aqui, eu vou delimitar a célula. Ó. Isso aqui é uma célula, ela está delimitada aqui em amarelinho. Eu tenho outra célula aqui contínua, ó. Elas estão até ligadas aqui, tá? E do lado de dentro, aqui do lado de dentro, ó, eu estou vendo enzimas, ó, enzimas aqui e aqui. Gente, olha o que está escrito aqui, ó, aqui. Olha só, ó, enzimas intracelulares aparecem no plasma em consequência da renovação celular normal. Enzimas intracelulares aparecem aqui, ó, no plasma, em função ou em virtude, em consequência da renovação. Gente, isso aqui que você está vendo nessa figurinha é normal. Do lado esquerdo aqui, tudo que você está vendo aqui, ó, é normal, bonitinho, é isso que se precisa. Agora, olha a figura do lado direito aqui, ó. Olha a figura do lado direito. Olha o que está falando aqui. Ó, vou pegar de novo o mesmo desenhozinho aqui, vou tentar, não é essa aqui, acho que fica mais fácil, essa aqui, ó. Aqui. Só que eu preciso que se olhe, gente, não vai ser nem isso. Ó, eu preciso que se olhe que essa célula, e eu vou pegar a canetinha amarela de novo, aqui, tá? Eu preciso que você veja que essa célula aqui, ó, ela está com a membrana rompida, ó. Olha isso, ó. Ela está com a membrana rompida aqui, ó. Quando a membrana rompe, o que está dentro da célula
sai. Tá aqui, ó, sai. E aí perceba que as enzimas que estavam do lado de dentro agora estão no sangue, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, não vou contar, mas ó, tem um monte de enzimas aqui no sangue. Nossa, essas enzimas estão escapando da célula? Sim. Peraí. Então, se eu tiver alguma maneira se eu souber qual é essa enzima, eu posso tentar saber qual é o tecido que foi lesionado? Sim, esse que é o conceito. Tá? Então, olha o que está escrito aqui. Ó, os níveis plasmáticos das enzimas intracelulares estão aumentados no sangue devido à lesão celular ou proliferação celular. Proliferação celular, entenda, neoplasia, câncer. Tá? Então, veja que interessante. Essas enzimas aqui, ó, elas aumentam no sangue quando você tem lesão celular, quando você tem proliferação celular. Não esqueça dessa informação, gente. Não esqueça mesmo. Tá? Isso é importante. Tá? Então, a gente vai ter que pensar assim. Então, você está querendo dizer que, aqui, ó, níveis aumentados de enzimas no plasma podem indicar morte celular ou proliferação celular. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai trabalhar com diagnóstico. O que você vai fazer? Eu vou ter que saber, então, quais são as enzimas que estão aparecendo aí no sangue. É isso que você vai ter que fazer para fazer o diagnóstico de doença. Tá? Essa figurinha aqui, ela foi tirada de um site. Tá? E aí eu demorei um tempão para fazer, por isso valorizem a minha explicação. Se tiverem dúvida, perguntem, gente. Vou ficar feliz se vocês souberem o que vocês entenderem o que eu quis dizer. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um desenho meu, ó. Esse aqui. E aí veja, ó, olha o jeito do João Armando explicar, olha que coisa. Olha aqui, ó. Veja se você consegue entender o que eu quero dizer aqui. Ó, eu tenho o corpo humano, bonitinho. Eu tenho aqui sistema nervoso, músculo cardíaco, tenho fígado, tecido adiposo, sistema urinário, aqui eu tenho músculos, e aí olha o que eu vou fazer, que eu queria que vocês percebessem com atenção. Gente, olha só, eu vou aproximar o fígado aqui, ó. Olha aqui, ó, fígado, certo? Tá aqui o fígadozinho, bonitinho, tá com as enzimas aqui dentro. Daqui a pouco, você percebe que você tá com, sei lá, algum tipo de desconforto, abdominal, não sei o que lá, e está suspeitando que tem algum problema hepático. E aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai perceber que essas enzimas aqui, ó, começam a aparecer no sangue. Como que eu vou perceber isso? Sabe por quê? Ó, você vai ao médico, ele vai pedir um exame de sangue. Olha aqui a seringuinha, que bonitinha. Tá? Você faz uma punção lá no vaso sanguíneo, coleta uma amostra de sangue. A hora que você coletar a amostra de sangue, quem que vai aparecer lá no sangue? Ó? A enzima, ou as enzimas, elas vão aparecer lá. Quando você fizer isso, gente, a hora que você levar para um laboratório e processar essa amostra, você vai perceber que tem um monte de enzima que deveria estar lá no fígado e que aparece no seu sangue, está circulando na amostra de sangue. O que eu posso deduzir é que, de alguma forma, existe algum tipo de lesão, existe algum tipo de disfunção hepática. Certo? Gente, eu preciso, antes da gente continuar, vocês entenderam essa sequência? Ó, o título do slide é aqui: enzimas podem ser usadas para diagnóstico de doença. Eu estou falando daqui de umas enziminhas, ó, roxinhas. Meninos, isso aqui é roxo, né? Eu estou falando aqui, ó, de umas enzimas roxinhas que deveriam estar dentro do fígado aqui, ó. Elas estão no sangue. Tá? Só que se eu olhar, por exemplo, aqui, ó, vou fixar o músculo cardíaco aqui, ó. Olha só, olha aqui, ó. Aparecem umas enziminhas verdinhas. Essas enzimas tinham que estar aqui. Se eu fizer exame de sangue e essas enzimas aqui, ó, aparecerem no sangue, eu estou diante de um problema do músculo cardíaco, certo? Tá? Gente, esse é a definição que eu queria que vocês entendessem. E aí, para fechar, eu trouxe aqui, vocês conseguem ver aqui na minha sequência, acho que são 5 ou 6 enzimas que eu preciso que vocês guardem, gente. Eu preciso que vocês guardem. Tem que marcar, certo? Então, vamos começar por aqui, ó, tá? Então, olha só.
aqui em cima, pegar ela aqui e vou aumentar. Olha só. O nome da enzima, amilase. Amilase. Tá? A amilase, gente, ela pode, vocês lembram disso? Ela pode ser produzida pela saliva, então você vai ter a amilase salivar, e ela pode ser produzida pelo pâncreas, então vai ser a pancreática. Pancreática. Deixa eu puxar para cima aqui, ó. Pancreática. Então eu tenho a amilase salivar e a amilase pancreática. Opa, a Aline perguntou. Então, num organismo não saudável doente, essas enzimas, sim, elas estão no plasma sanguíneo. Isso, Aline, é isso. Tá? Então, se você tiver uma pessoa, eu vou usar o exemplo aqui, ó. Se ela tiver com problema de pâncreas, ó, pâncreas, tá? Então, olha o que eu vou fazer, ó. Vou pegar aqui essa enziminha verde que está aqui, deixa eu só trazer para frente, vou puxar ela para cá e ela vai estar aqui, ó. E aí eu vou fazer assim, ó, página inicial, vou mudar essa cor só para ficar um pouquinho diferente, ó. Em homenagem à Páscoa, ela vai ser marrom, cinza. Nada a ver isso, mas só para lembrar que domingo é domingo de Páscoa. Tá? Então aqui, ó, lembra assim, ó, eu estou falando do pâncreas. Não, é isso mesmo, Aline, é isso mesmo. Estou falando do pâncreas. Essa enzima aqui é a amilase pancreática. Aí, olha o que acontece, gente. O teu pâncreas, ele sofreu algum tipo, está sofrendo alguma patologia qualquer. Essas amilases podem escapar do pâncreas e caírem no sangue. Elas podem cair no sangue. Vão para o sangue, ó. Vão para o sangue. Então, o que eu queria que se lembrasse é que a amilase pancreática, ela tem uma utilidade diagnóstica importante aqui, que eu gostaria que vocês marcassem, gente. Ó, só para lembrar, a amilase pancreática, tá? Estou falando da pancreática. Qual é a utilidade diagnóstica dela? Então, veja que interessante, vou puxar aqui para cima. Ó. Você pode diagnosticar pancreatite aguda, lesões pancreáticas outras, carcinoma e abscessos pancreáticos. Tá? Então, se essa enzima aparecer alta no sangue, você pode ter um diagnóstico aqui de pancreatite, certo? Beleza? A de baixo aqui, só para vocês se entender o que eu quis dizer. Ó. Então, eu tenho uma hiperamilasemia pancreática. Significa que eu tenho enzimas do pâncreas indo para o sangue, certo? E aqui eu acho que vale a pena, eu acho que tem que... não sei se eu já falei isso para vocês, gente, mas eu vou perder dois segundos aqui para explicar uma coisa para vocês. Ó. Aumento, amilase da enzima. E eu não sei o que você significa, se você sabe o que significa o sufixo MIA. Gente, esse sufixo MIA, lembra disso, ó, MIA é relativo a sangue. Não esqueça isso. Eu não lembro se eu tinha falado, mas o sufixo MIA é sangue. Tá? Anemia, leucemia, colesterolemia, glicemia. Você está falando de alguma coisa sanguínea, certo? Melissa, acabamos podendo encontrar algumas enzimas no plasma, certo? Sim. Só indica algo errado se estiver um valor mais alto que o normal. Mais alto, Melissa, ou mais baixo, certo? Então, você pode ter um aumento ou uma diminuição. Mas peraí, um aumento eu entendi, vai aparecer no sangue, tá? E por que uma diminuição? Talvez você não tenha enzima, tá? Então, que também é uma patologia, né? Vai ser uma patologia. Então, tanto para cima quanto para baixo, certo? Beleza? Boa pergunta. Então, aqui, ó, como que eu vou usar para diagnóstico de quê? Se for hiperamilasemia pancreática, é exatamente para diagnóstico de doenças pancreáticas. Eu falei para vocês, né, no início do ano, eu sou dentista. A gente usa essa aqui, ó, para diagnóstico. Ó. Olha só, hiperamilasemia não pancreática. Bom, como assim não pancreática? Você lembra a outra que eu tinha falado? Você tem a enzima pancreática ou salivar. Tá? Hiperamilasemia não pancreática pode estar relacionada com distúrbios, lesões de glândula salivar. Então, o pessoal da cirurgia bucomaxilofacial usa muito como parâmetro para a lesão da glândula,
certo? Se aumenta demais a amilase não pancreática, ou seja, a salivar, se ela aumenta muito no sangue, você tem aí um diagnóstico de disfunção da glândula, certo? Gente, essa é a amilase. Então, só para você entender o meu ponto de vista aqui, ó. Eu vou afastar aqui um pouquinho, só para você lembrar. Amilase, salivar e pancreática. Tá? Então, utilidade diagnóstica. Problemas do pâncreas, problemas de glândulas salivares. Certo? São 2 exemplos importantes. Esses 2 aqui que vem, eu tenho mais, acho que esse slide mais um, daí a gente encerra. Aqui, gente, eu queria muito, muito, muito mesmo que vocês marcassem. Eu não sei quantas vezes eu falei para vocês que eu queria muito que vocês marcassem aí, mas é que eu preciso, gente. Tem algumas coisas que para vocês vão ser... Talvez vocês não se deparem assim com uma hiperamilasemia não pancreática. Talvez você não se depare. Mas com isso aqui, vocês vão se deparar. Lembra o nome da enzima anterior? Era amilase. Aqui, ó, eu tenho aminotransferases. Espera aí, aminotransferase, se você usar um pouquinho a sua intuição, você vai pensar, aminotransferase. Transferase é aquele grupo de enzimas que faz transferência do grupamento amino. Aminotransferases, elas estão envolvidas no metabolismo de aminoácidos. A gente vai ver isso um pouquinho mais profundamente. Tá? Quais são elas? Aspartato aminotransferase e alanina aminotransferase. AST e ALT. São as 2 enzimas. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, a ALT, ó. Tá aqui a enziminha, a ALT. E vou colocar aqui a AST, ó. Opa, não é isso que eu quero. Vou pegar aqui a enzima, ó, a AST. Tá? Essas enzimas, gente, vocês vão encontrar no fígado. No fígado. Elas ajudam, elas trabalham, ajudam muito no metabolismo hepático. Se porventura, gente, se porventura elas aparecerem no exame de sangue, significa que o fígado está com problema, certo? Então, eu queria que você olhasse aqui do lado, ó. AST e ALT são encontradas em vários tecidos, especialmente no fígado. Para que elas servem? Qual é a utilidade diagnóstica? Olha aqui, ó, marque patologias hepáticas, incluindo hepatite medicamentosa. Hepatite medicamentosa. Certo? Isso, Enzo, boa. Se lembra? Não sei se vocês... TGO e TGP é o nome das 2. Tá? TGO e TGP ou AST e ALT. Uhum. Sinônimo. Mas não, você perguntou, não usa mais TGO e TGP? Usa sim. Mas se for pegar em exames de laboratório, hoje, eles preferem usar AST e ALT. Tá? Tem alguns laboratórios e alguns livros, você vai ver, que usam TGO, TGP, mas a preferência é por AST e ALT, porque ela leva para esse nome aqui, ó, aspartato, que é o aminoácido, aminotransferase, ou alanina, que é o aminoácido, aminotransferase. Boa pergunta, Enzo. Boa pergunta. TGO e TGP. Tá? E daí, olha que interessante, ó. Se você pegar aqui e observar um aumento da da ALT, da ALT, você pode ter aqui um diagnóstico ou sugestivo de um diagnóstico de hepatite. Se você perceber que a AST está aumentada, pode ser sugestivo de infarto do miocárdio. João, você não errou na hora de digitar aí? Está falando infarto do miocárdio? Sim. Sabe por quê? Porque a enziminha, a tal da AST, que é a rosinha aqui, ela pode aparecer também aonde? Ó? No músculo cardíaco aqui, ó. Nossa, mas então quer dizer que se eu pegar a mesma enzima e fizer um exame de sangue e aparecer ela aumentada, eu posso dizer que o cara tem lesão hepática e lesão do músculo cardíaco? Não vai ser bem por aí, né, gente? Você vai ter que pensar, tem uma história clínica, você vai ter que ver essa história clínica e aqui você vai confirmar o que você levantou de história clínica com a enzima que você viu alterada aí. E olha que interessante, aumento de ambas, ela pode ser causa de pode ser sugestivo de distrofia. Então você vai pensar, você pode ter distrofia muscular aqui, certo? Beleza, gente? E a última, já são 3h15, eu vou só terminar aqui. Eu sei que vocês têm outras coisas para fazer, eu acho que hoje eu falei demais, tá? Então deixa eu só pegar aqui. Gama GT é outra. Gama GT, Maurílio, outra enzima que também pode ser usada como critério de diagnóstico,
também para problema hepático, tá? Gama GT. Tem uma série delas, tem uma série. É legal que vocês usaram dois termos aí importantes, tá? Gama GT, TGO, TGP, isso é interessante. Sim, sim. Sempre monitor. Ah, você monitora? É isso, Maurílio? É isso? Ah, por quê? Desculpa a pergunta. Você tem que monitorar a função hepática, é isso? Ah, olha só. Bom, espero que esteja tudo bem. Espero que esteja tudo bem. Ah, tá. Ah, então peraí. Se você já foi atleta, quer ver? Olha só que interessante, ó. Eu tinha colocado aqui do lado, eu não vou ficar aqui até 4 horas da tarde falando, mas ó, depois quando vocês vocês forem olhar, tem aqui ó, a lactato desidrogenase, tem o nome da enzima e qual é a utilidade diagnóstica dela. E aqui ó, o quadro comparativo de quando uma pessoa infarta, tá? Tem o gráfico de como elas se comparam, se comportam. Mas aí, já que você falou, Maurílio, que você foi atleta, eu queria que você me ajudasse e lembrasse comigo da última, que é essa aqui, ó. Essa daqui, que é a creatina quinase CKMB. Lembra dessa? Creatina quinase CKMB. Tá? O que é a tal da CKMB? Quem vai para a medicina esportiva, a gente vai ter que lembrar o seguinte, ó. A creatina quinase CKMB, você pode usar também CPK, tá? Essa enzima ela aparece bastante aqui, ó, e ela serve como marcadora de função de músculo esquelético, certo? Tá aqui a enzima, ó, tá? Essas enzimas aqui, se elas aparecem aumentadas no sangue, podem indicar fadiga muscular. É importante que vocês lembrem, gente, que se você está trabalhando com medicina esportiva, fazer o monitoramento, o exame de sangue, pesquisando essa enzima vai ser interessante para você ver a quantas anda. Agora apareceu o Arthur falando lá do Big Brother, lembra? A quantas anda. Você vai saber aqui como anda a sua função muscular, tá? Então, lembra disso, tá bom? Desse jeitão aqui, tá? Creatina quinase, utilidade diagnóstica, distrofia muscular, tá? Você pensa em músculo cardíaco e distrofia muscular também, músculo estriado esquelético. Certo, gente? E aí, se você olhar na sequência, eu tenho aqui mais uma, que é para osteoporose, fosfatase ácida alcalina. Eu não vou falar que vocês já devem estar jogando o computador contra a parede, tá? Mas depois, terminando aqui, eu vou disponibilizar esses slides. Peguem lá, vou colocar também aula gravada. Por favor, peguem lá, tá bom? E a última coisa que eu queria falar, gente, é que... obrigado, Estela, obrigado pelas suas palavras aí. Mas eu acho que vocês devem estar cansados já. Devem estar meio cansados. Olha só, eu queria que vocês dessem uma olhadinha lá, eu vou disponibilizar, tá? Um texto que é esse aqui, ó. Esse daqui, que é do professor Walter Mota, que fala sobre enzimas. Gente, assim, ó, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, é um texto bem simples, tá? Que fala sobre a amilase, a amilotransferase, as fosfatases, lactato desidrogenase e a função de cada uma delas. Isso é legal para você saber o que você vai fazer quando você se deparar com uma dessas alteradas. Tá? Eu só não vou disponibilizar, e eu, obviamente não ia fazer isso, aquele livro de farmacologia, mas depois, se você quiser não conseguir baixar, eu passo para as meninas representantes e elas que passam no grupo de vocês aí. Tá bom? Gente, eu disponibilizo para vocês. Eu só queria agradecer a atenção, já são quase 3h20, vocês estão todos aí, vocês participam, vão falando, sabe? A Gabi, sim, vai ter, eu vou disponibilizar isso para vocês, essa atividade. Então, por favor, dê uma olhadinha lá nas atividades, são perguntas simples, 5 perguntas simples, para vocês não se perderem. Tá bom? Boa Páscoa para vocês, se cuidem, não vão viajar, fiquem em casa. Um beijão para vocês. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa Páscoa. Tchau para vocês também. Se cuidem mesmo. Obrigado, Maurílio. Cansativo mesmo.
Obrigado, gente. Semana que vem eu já arrumo esse negócio da internet.